Você vê que o apóstolo Paulo, com tanta sabedoria, ele vai trazer o que ele estava querendo ensinar para os seus seguidores ou a sua igreja, a igreja de Corinto, de uma forma bem clara, uma forma que todo mundo pudesse entender. Ele começa falando sobre algo biológico, físico, natural, né? E daqui a pouco ele vai fazer o povo entender o que ele estava querendo dizer. A igreja de Corinto estava passando por um período difícil e ela estava rompendo essa fase. E na verdade, quando a gente abre a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos entender que essa igreja ela foi fundada em uma situação muito difícil, um lugar complicado demais. Eu disse aqui semana passada, pregando sobre Corinto, tanto Corinto, Éfeso, essas cidades eram uma cidade idólatras, pagãs. O erro, a mentira, a orgia, a prostituição predominava nessas cidades. Não é difícil entender por que Paulo usa determinadas formas de linguagem quando a gente vai no contexto da situação. Se eu quero entender por que Paulo está falando isso aqui para essa igreja, eu preciso entender que igreja é essa, onde foi fundada, por que foi fundada, por quem foi fundada. Imagine Paulo levando as igrejas a esses lugares que, eu sou sincero a dizer que se fosse nos dias atuais, dificilmente um pastor colocaria a igreja num lugar desse. A igreja de Corinto, ela era uma igreja dividida entre judeus, gentios e gregos. Judeus religiosos demais, gentios foram os cachorros que a porta da igreja abriu e eles entraram para aceitar a salvação. Só para você entender o que era considerado um povo gentil. E os gregos eram os ricos, abastados, homens e mulheres que não precisavam de nada, não dependiam de nada. Eles eram bonitos, ricos, tinham uma postura diferenciada, os camaradas eram os top. E quando eles decorriam aos seus deuses do mundo antigo, né? E Paulo ele resolve estabelecer e fincar uma estaca do evangelho nesse território. Não era brincadeira montar uma igreja em Éfeso, Corinto, Tessalônica. Essas regiões eram regiões muito terríveis. Então, a hora que você não sabe se é pior pregar para um religioso demais, que é o judeu, ou se é melhor você pregar para um gentil que vai entrar na igreja achando que muita coisa não tem nada a ver, ele quer fazer do jeito dele. Os crentes mais modernos querem fazer do jeito dele, isso não tem nada a ver, isso já passou. Por outro lado, você tem na igreja também aqueles que parecem ser judeus, os religiosos, que ficam de olho em tudo. Nossa, esse louvor está extrapolando demais. Até o pastor agora está dançando no louvor, sei lá, hein? Não sei o que isso vai dar. Um lado tem essa classe, do outro lado tem um gentil. E do outro lado tem aqueles que entram para a igreja e falam assim: eu estou na igreja, mas na verdade eu estou na igreja porque eu estou bem pra caramba. Então Paulo ele vai se deparar com esse tipo de gente. E quando ele estabelece a igreja em Corinto, presta atenção, ele ganha para Jesus essa classe de pessoa, tinha um pouquinho de tudo ali dentro. E até que no início da igreja, por ser uma igreja nova demais, uma igreja que estava começando os seus primeiros passos, uma igreja muito menina, nova, a igreja ela encontra complicações, porque tinha torcidas dentro da igreja, tinha um grupo A e o grupo B. E esse grupo A, eles procuravam se separar do grupo B, em tudo, na aparência, na espiritualidade, no entendimento. Tinha aquele grupo que pensava que entendia um pouco mais, tinha um grupo que se sentia inferiorizado porque entendia um pouco menos, mas por outro lado era cheio de poder. Então quem entende muito, acho que não precisa de poder. Quem entende pouco, abraça o poder, e às vezes até com uma desculpa de não querer aprender mais. Eu não tenho tanta Bíblia, eu não fiz nada para aprender muito, mas eu tenho poder, eu tenho unção. Aí do outro lado você encontra as pessoas que têm muito entendimento, já veio de um nível de inteligência como os gregos, que sabe tudo, os caras
vira a terra de cabeça para baixo, eles estudavam tudo, e Paulo ganha um pouco dessa parte também. Então, de um lado você tem quem sabe muito e acha que não necessita de poder, do outro lado você tem quem não sabe nada de nada e só mergulha a cara no poder. E no meio você encontra uma classe de pessoas que fica reparando quem é frio e quem é quente demais, tem uns mornos. E Paulo ele vai tentar arrancar de dentro desse povo determinadas naturezas, como a natureza de prostituição. Eles viveram a vida toda prostituindo, mentindo, orgia. Eles faziam o tempo todo lá fora tudo, só que a mente cauterizada, eles não viam nem mais o nível do erro que eles cometiam. E eles trazem essas coisas para dentro da igreja. Eles tinham ciúme, eles tinham inveja, entendeu? Eles arrumavam um problema. E tinha a classe A, a classe B, e por que não dizer a classe C? E Paulo ele tenta fazer essa igreja amadurecer. Ele dá palavra, exorta, edifica. Chega um tempo que Paulo chega no limite e fala assim: até quando eu vou ter que ficar dando leite para vocês? Eu já era para estar passando para vocês coisas mais profundas, mas vocês não crescem, poxa. Vocês não deixam de ser carnais. Vocês não dão lugar para o Espírito. Não é espiritualizar tudo, é ser espiritual. E Paulo ele vem falando sobre as coisas espirituais para esse povo. E chega um ponto que Paulo tem que levar esse povo a um nível de uma sacudidela extraordinária. Observem, quando você vai ler lá no capítulo 3, a dissensão na igreja, eles se dividem, eles têm um pastor favorito, eles têm um líder favorito, eles têm a líder favorita, se assim posso dizer, e eles se dividem em tudo. E Paulo tenta o tempo todo unir essa igreja, tanto que ele vai chegar aqui no capítulo 12, falando sobre a importância de entendermos a realidade da igreja como se fosse um corpo físico, como se tratasse de algo biológico. Ele vai dizer: o corpo é um, mas é composto de muitos membros. Se o olho disser para o pé: eu não preciso de ti, o que será do olho? Porque não tem um pior nível na igreja, não existe um maior nível de decadência entre o povo de Deus, os membros, obreiros e crentes, quando a gente acha que não depende mais da comunhão, congregar, estar no meio dos crentes, no meio das brasas, cheiro de crente, tomar café com crente, comer com crente. Isso faz parte do ser igreja. E Paulo ele vem preparando o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, ele vem até aqui o capítulo 12, preparando a igreja de Corinto para essa realidade, não simplesmente uma autodependência, mas entender que precisamos uns dos outros, e Cristo, foi Ele que estabeleceu assim, por Deus, tanto que Paulo vai dizer, presta atenção gente, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Na verdade ele estava querendo falar da igreja, mas ele tinha que trazer a cabecinha desse povo, ele tinha que falar do nível deles, porque um líder, nós estamos falando de obreiro, ele tem que perceber o nível de gente que ele está falando, o nível de mentalidade do seu povo. Um líder, um obreiro que está liderando uma equipe, um departamento, ou até uma igreja, ele tem que entender o nível de gente que o cerca, o nível de mentalidade, e dentro disso você usar sabedoria. É aí que entra a palavra de sabedoria e palavra do conhecimento. Palavra de sabedoria e palavra do conhecimento não é só você conhecer Bíblia, é pelo Espírito ser conduzido através dessa virtude, desse dom, para encaixar a mensagem certa no momento certo, e só o Espírito te faz isso. Você pode ler Bíblia, pode fazer faculdade, pode formar em o que você quiser. Primeiro que ninguém se forma em Bíblia. Primeiro que um obreiro, ele não é feito somente estudando e pesquisando, isso é muito importante. Mas nós temos que depender da direção, da orientação do Espírito Santo. E Paulo entendendo o nível de gente de Corinto, o nível de gente de Éfeso, o nível de gente de Tessalônica, o nível de gente de Colosso, o nível de gente, quando ele vai falar os Gálatas, possuído totalmente pelo espírito de sabedoria, porque Paulo tinha isso. Não se esqueça que Paulo, antes de se converter, era um poliglota, ele falava 4, 5 idiomas, ele foi criado na sinagoga, ele conhecia tudo de lei. Paulo citava 613 leis de Moisés de cor, sem gaguejar nenhuma delas. O cara sabia muito, mas Deus trouxe ele
para uma situação que ele não conhecia. Ele vai instruir as suas igrejas, ele vai enviar cartas, falando em um nível, em uma forma de linguagem, usando uma didática verbalizada para que eles pudessem entender. E ele traz o povo para essa realidade. O povo começa a entender: então a igreja é um corpo. Então aquele irmão é uma perna, eu sou um braço, ele é uma mão, eu estou entendendo o que Paulo estava querendo dizer. Que isso é ter sabedoria. Você precisa se conectar ao ambiente e ter o poder de entrega e também o poder de percepção ao ambiente, para entender que tipo de pessoa tu está falando, para que nível de pessoa tu está ensinando, com quem tu está conversando. E sabe como você percebe isso? Não é chegando falando, é ouvindo primeiro. Você tem que escutar a pessoa, e ouvindo a pessoa 5 minutos, você vai perceber o nível de pessoa que ela é, o nível de mentalidade que ela tem. Obreiros, obreiras e liderança tem que ter esse poder de percepção. Nas nossas igrejas, Deus vai mandar pessoas com a mente parecendo um feijão, mas Deus vai mandar uma pessoa que ele está com a mente no planeta, a mente dele é do tamanho do universo. E nós que somos líderes, no âmbito geral aqui, tem líder de departamento, tem líder aqui de igreja, tem líder de... Nós temos que ter essa percepção. Tudo vai depender da percepção. Na adoração, no louvor, percepção. Domingo passado, os meninos cantando aqui, eu elogio eles, mas critico eles também, Reunião de Obreiro. Eles começaram com um louvor quente, e do louvor quente caíram com um louvor gelado. Nada sai do frio para o quente, nem do frio, no quente para o frio. Existe um morninho. Então, eu observei que se eu começo um louvor num pancadão, botando o povo, a galera para agitar, eu não posso pegar agora e cantar: que saudosa lembrança tenho de ti, Não, nada a ver. Então, se eu canto um louvor com uma pegada mais alta, eu trago um louvor com uma pegada razoável, e depois eu trago o povo para um clima mais lento. Porque tu põe uma água no fogo, ela vai esquentando, ela fica morna e depois ela ferve. Um ensinamento é assim, é friozinho, é morninho, daqui a pouco esquenta. Você veio para a igreja, chegou frio, ficou morninho, foi esquentando, aqueceu. Então, se tu voltar a ser frio de novo, fica ruim. Se voltar a ser morno, fica pior, porque o morno não está nem lá nem no outro. Então a gente tem que ter esse poder de percepção em tudo aquilo que a gente vai fazendo. É uma palavra, é um ensinamento, é conversando, é numa reunião, é numa instrução, é numa orientação. Então a gente precisa ter esse Paulo, através do poder de percepção espiritual, ele entende: eu tenho que falar para esse povo na linguagem deles, porque eles não crescem. Eles não crescem. E o problema não é não crescer, o problema é trazer quem está querendo te ensinar coisas elevadas para o seu nível. Porque às vezes o ensinador, o mestre Paulo, está falando sobre ouro, você está pensando em terra, e você está assim, você não quer ouvir sobre o ouro, você diz assim: por que ele não fala sobre terra? Terra eu entendo. E você fica se nutrindo só com coisas que você entende, você nunca avança para coisas profundas, para as coisas maiores, para as coisas elevadas, para as coisas diferentes. Pastor, mas eu não preciso saber muito para ensinar meu povo, porque meu povo é um povo humilde. Não, você tem que saber tudo. Ensine eles de uma forma que eles entendam, mas procure saber sobre tudo, basicamente sobre tudo. Isso é ser líder, isso é ser obreiro, isso é ser pastor. Você tem que ter conhecimento. Então Paulo, ele procura trazer a memória deles aqui, ele procura trazer de uma forma que eles entendam. Gente, aqui todo mundo é membro de um corpo, o corpo é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça desse corpo, e um aqui é pé, é braço, é mão, é olho, é ouvido, e foi Deus que deu esses membros para esse corpo, viu? Não é eu que sou o pastor, estou falando que você é orelha. Não, Deus estabeleceu você como orelha, Deus colocou você como um braço, Deus colocou você como perna, Deus colocou você como um joelho, Deus colocou você como um olho. Ele ainda vai bater em cima na cabeça. Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Está lá no versículo 18. E eles começam a entender a profundidade, mesmo
com simplicidade que Paulo estava passando. Tem como a gente passar coisas profundas de forma simples. Tem como a gente passar coisas profundas, coisas ricas, coisas elevadas de forma simples. Um bom pastor, um bom pregador, ele não vai ser respeitado, honrado por falar bonito, por falar de coisas elevadas, por querer ser o cara. Não. Nada disso. Você pode ter um conteúdo extraordinário e aplicá-lo de forma simples. Mas você vai precisar perceber o nível de pessoa que você tem, o nível de membro, o nível de família que tu tem, o nível de amigos que tu tem, o nível de ovelhas que Deus te deu. E você vai aplicar uma forma linguística, um jeito de falar, de passar, de forma que eles entendam. Isso também é um dom, viu, gente? Tem gente que sabe muito, mas não tem dom de ensinar. Tem gente que sabe muito, vai saber muito, vai aprender muito, não vai ter dom para ensinar aquilo ali. Não confunda saber muito com a capacidade de transmitir o que tu sabe. Que às vezes tu está falando de um jeito, está pensando que alguém está entendendo e não está entendendo o que tu está falando. A tua mente está viajando no seu raciocínio que para você é lógico, contundente, palpável, entendido. Mas quem está te ouvindo não está entendendo nada. Então saber muito não lhe habilita a pensar que você sabe ensinar muito. Porque para ensinar existe uma virtude, um dom também. Tem gente que tem a capacidade de captar tudo. Acaba o culto, ele pegou tudo, ele entendeu tudo. Pega ele e fala: irmão, me passa tudo que o pastor passou. Ele gagueja, ele patina, ele atola na lama, mas não consegue passar. Mas ele entendeu. Nós estamos aqui nesta manhã numa reunião de obreiros. E é muito importante sabermos, é muito importante entendermos que Paulo, ele procura colocar na cabeça desse povo o que Deus queria. E ele vai terminar o texto dizendo que o corpo deve crescer de forma proporcional e não desproporcional. Não pode ser um crente anão. Todas as partes devem crescer igualmente. A sua igreja, tudo deve crescer igual. Você quer conhecer um pastor, um líder, observe ele, observe o povo que cerca e que ande com ele. Se o pastor está crescendo e o povo está na miséria, é porque alguma coisa está errada. Se o líder está crescendo e o departamento está na miséria, alguma coisa está errada. Um líder, ele põe os seus liderados para crescer de forma proporcional também ao seu crescimento. Todas as partes devem crescer igualmente. O corpo, já pensou se a minha mão fosse mão de bebê até hoje? Eu nasci com uma mãozinha desse tamanho. Hoje eu tenho quase 26 de palmo. Imagine se a minha mão fosse de bebê. Imagine você cresceu, mas a tua cabeça continua a cabecinha de 4 anos de idade. E Paulo está querendo mostrar isso aqui: todo o corpo deve crescer de forma proporcional. E quanto a esse crescimento, esse crescimento também é a definição da responsabilidade e a consciência que precisamos ter acerca do nosso papel. Você quer saber o quanto você cresceu? Exatamente, procure detectar o quanto você consegue perceber o seu papel. Qual é o seu papel? O que você tem que fazer? Qual é a responsabilidade que você assumiu? Cresceu no corpo, mas a cabeça é um miolinho de passarinho. Exatamente, o quanto você arca com as suas responsabilidades espirituais, ministeriais. Cada um na sua função. É isso que Paulo está querendo dizer, que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e cada um deles, segundo a vontade de Deus, tem uma função. Você não vai ver ninguém andando por aí plantando bananeira, que a mão não foi feita para pisar, a mão foi feita para pegar. Mas você não vai ver por aí ninguém pegando com o pé. Ninguém é macaco, o macaco consegue pegar com o pé. Cada um com a função. E é necessário entendermos que você é membro desse corpo chamado igreja. Isso aqui é uma teoria extraordinariamente positiva para destruir todo conceito dos desigrejados. Todo conceito de desigrejados. Que eu estou em comunhão, eu estou com Deus, estou bem, mas não quero saber de igreja, eu estou bem demais, não quero. Isso aqui destrói toda essa filosofia diabólica dos desigrejados. Cada um com a sua função. Cada um cumprindo o seu papel. Se essa mão deixa de cumprir o seu papel, ela pode complicar para algumas partes desse corpo. E todas as vezes que um membro não cumpre com a sua responsabilidade,
ele vai pesar para o outro. Aprenda isso, obreiro. Não é que você não participou da escala e não veio no trabalho. O problema não é só não ter vindo. O problema não é só não ter chegado. O problema é que você não fez sua parte, ainda complicou para quem está lá, se arrebentando porque você não está cumprindo a sua parte. A igreja, tudo vai ficar muito pesado, tudo vai ficar muito complicado, quando só uma minoria fizer. Então, sempre haverá um peso sobre quem faz, e esse peso é o reflexo da irresponsabilidade daquele membro que se diz inserido no corpo e não cumpre a sua função. Porque é muito ruim termos que cumprir nosso papel, ainda ter que fazer por alguém que falhou, que por mazela, por forma leviana, irresponsável, não fez. Aí você tem que fazer por você e por alguém, e fica pesado. Isso acontece na família, na igreja, nos departamentos. Deixa eu passar para vocês, andar continuidade aqui. Pastores das congregações, não tenham. Vocês não podem admitir obreiro fantasma na igreja de vocês. Não admita obreiro fantasma. Cada um cumprindo a sua função. Eu sempre digo, isso aqui é uma frase minha: se você cumprir seu papel, não vai dar errado. Se você cumprir seu papel, não dá errado para você, e você vai aliviando a carga de alguém. Observe o que eu estou te falando. Então é assim no mundo espiritual, é assim no ministério, é assim na igreja. Você precisa dizer isso para alguém agora, nesse momento, diga para alguém aí: cumprindo o seu papel, dá errado não. Pode cumprir seu papel. Diga para alguém que está do teu lado: se você não cumpre o seu papel, você dificulta para alguém. Dificulta mesmo, complica. Complica ou não complica? Chego domingo aqui, estou esperando minha equipe da adoração, não vem ninguém. Como é que eu faço? Complicou para mim. Eu posso até querer cantar um pouco, que não é meu dom, não é a graça que Deus me deu, eu canto, mas não tenho o dom que eles têm. Eu vou fazer, mas complicou. Se você é um obreiro e chega atrasado no domingo à noite, na reunião de obreiro, na santa convocação, você até chegou, mas você complicou para alguém. Porque alguém estava assistindo, alguém estava ouvindo, alguém estava no centro de treinamento, e você entrou numa hora errada, você chegou na hora errada, você atrapalhou todo mundo, você ia ter uma carona miserável, e você acabou atrapalhando quem ia te dar carona, e você enrolou, foi todo mundo. Deus está falando aqui. Então você complica quando você deixa de cumprir seu papel. A disciplina, ela sempre será muito proveitosa. Você acaba complicando para alguém. E sabe o que você faz quando você sente que complicou para alguém? Você não é maduro. Você não é homem e mulher o suficiente para chegar pelo menos pedindo uma desculpa, retratando, assumindo a sua culpa. Você vem com desculpa. O problema maior é esse com alguns obreiros. Nunca a culpa foi dele. O Uber atrasou, o ônibus não passou, o táxi não chegou, o carro quebrou, acabou a gasolina, furou o pneu, o menino me atrapalhou, a esposa não chegou, é o diabo tudo. Não, tudo bem, hoje eu entendo. Amanhã vem com as minhas desculpas, depois mesmo desculpa, depois mesmo desculpa. Isso é viver uma vida leviana, irresponsável. Isso é a maior prova de falta de disciplina, falta de responsabilidade com esse nível que Deus te colocou. Às vezes Deus coloca a pessoa num nível, Deus já até percebeu que até na cabeça dela está em outro nível, mas ela quer nutrir, ela quer continuar se escondendo atrás de postura inadequada, como menino e menina em tudo que faz. É por isso que Paulo vai dizer assim: não consagre neófito, não coloque neófito como obreiro, não seja neófito,
novo na fé. Você não pode pegar alguém novo na fé e colocar uma carga pesada sobre os ombros dele, porque vai te dar problema. Vai ser problema para ele, vai ser problema para você. E as pessoas, elas se escondem, que tem de obreiros, pastores, líderes, desculpas e desculpas. Não cumpre o seu papel, complica para alguém, e quando alguém vai cobrar, tem uma desculpa. Nós precisamos a cada dia mais aprender a ser homens e mulheres maduras. Errei, atrasei, compliquei, falhei, era para ter resolvido isso mais cedo mesmo. Isso é o maior sinal que você demonstra maturidade, você é grande. Então, todas as vezes que você não cumpre o seu papel, membro, você que está inserido no corpo, quem está inserido no corpo aqui? Está inserido no corpo? Você tem convicção disso? Está inserido, você faz parte do corpo? Pois é, tu é o quê? Tu é um braço? Pô, está pesado para esse braço demais. Olha como é que eu mudo de microfone diretamente, porque vai pesando. Aí eu tenho que mudar. Eu posso contar com você aqui. Agora, se essa mão gritar, se lasca, que eu não vou pegar esse microfone, não. O que vai ser dessa aqui? Se eu ficar aqui, dando ouvidos à minha perna direita, às vezes quando eu prego muito, um dia que domingo é muito pesado para mim, é 2 horas pela manhã, 2 horas à noite, de pé, todo mundo senta, 40 minutos, já cansei, vocês sentam, eu fico em pé. Aí dou a benção apostólica. Quando eu sento, alguém vem me chamar, pastor, vem cá. Puxa vida. 2 horas de pé, louvor de pé, pregação de pé, abençoei, profetizei todo mundo. Aí eu saio suado, moído, sento ali um pouquinho, quando eu... Aí dá vontade de fazer assim. A gente é pastor, é crente. Se a gente fizesse tudo que dá vontade de fazer, isso também é maturidade. Quem é maduro não faz tudo que dá vontade de fazer. E o maduro também não faz aquilo que é bom para ele. Então, você observa, então se o meu pé está cansado de eu ficar aqui, ó, eu não sou saci. Então dá errado quando a gente deixa de cumprir nosso papel. Dá errado quando você finge que você não é aquele coluna, aquele braço, aquela mão que deveria arcar, ajudar, somar. Isso acontece muito nas igrejas. Uma meia dúzia levanta e contribui, outra meia dúzia fica sentada. Ou meia dúzia levanta e contribui, 3 dúzias fica sentada, né? E aí é assim, vai tocando. Então, se todo mundo cumprir seu papel em tudo, as coisas vão ficando leves, as coisas vão acontecendo, e não deixa mais de acontecer, e vai fluindo, e vai fluindo, vai crescendo, e vai fluindo. Você pode ter certeza, eu quero dar continuidade à minha mensagem aqui, e daqui a pouco eu vou entrar aqui no cunho administrativo da nossa reunião de obreiros, em todas as áreas, só dá errado quando você deixa de cumprir seu papel. Eu não gosto de ser cobrado, cumpre seu papel. Eu não gosto de ser chamado de atenção, cumpre seu papel, ué. Mas eu sou uma pessoa, não, você não é, você tem que ser mesmo, fazer. Se a Bíblia manda perseverar, persevere, ser constante, seja constante, ser firme, seja firme, tenha fé. Tu foi chamado para estar na frente, obreiro. Tu foi chamado para ser luz. Tu foi chamado para brilhar para o povo. Tu foi chamado para ser o exemplo dos fiéis. Nós que somos obreiros, presta atenção, obreiros e líderes, o povo não vê Jesus na igreja não, gente. Só vê Jesus através de nós. A multidão vê Jesus através de nós. Nossa postura, nosso posicionamento, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente instrui, até o jeito que a gente brinca, o jeito que a gente conversa. As pessoas estão vendo Jesus na gente. Ou a pessoa vai ver o diabo, não sei. Nós somos chamados como um espelho. E é necessário entender o nível que estamos. Abra aí 1 Coríntios capítulo 13, por favor. Quer Bíblia? Primeiras Coríntios capítulo 13, é um capítulo seguinte aí, versículo 11, põe no telão aqui, para a gente ler em uma só voz, está lá? Obrigado. Olha lá, vamos lá no telão, 1, 2, 3. Acabei com as coisas de menino, Paulo ainda está falando para a mesma igreja de Corinto.
Ele ainda continua com o mesmo argumento, usando estratégia, forma de linguística, mas o mesmo estratégia, o mesmo propósito, várias estratégias com o mesmo propósito. Quem está aí, irmãos? E o que tem de obreiro, o que tem de mulher, o que tem de marido, o que tem de membro, o que tem de pastor, o que tem de que precisa deixar as coisas de menino. Tem que deixar as coisas de menino. Eu disse aqui na mentoria passada, para quem não veio, perdeu muito, está até lá no YouTube, né, Isa? Está no YouTube, você pode assistir depois. Que Deus, Ele vai acolher, Deus, Ele vai elogiar, Deus, através de Cristo, Ele vai trazer para perto a imagem de uma criança. Houve um questionamento entre os seus, de quem era o maior no reino dos céus. Quem é maior no reino entre nós, Jesus, os teus discípulos? Quem é maior aqui? Quem é maior? Jesus chamou uma criança e diz: todo aquele que tiver o comportamento de uma criança, atitude de uma criança, e for como uma criança, todo aquele que assim fizer, esse é o maior no reino dos céus. Então a Bíblia, ela vai positivamente defender essa ênfase de ter um coração de uma criança, posturas como uma criança, agirmos como uma criança, mas não ser menino, não ser como menino. A palavra menino na Bíblia é de conotação de imaturidade, definição de imaturidade, inconstância, vira folha, como diz o goiano, muda de ideia muito fácil. Quando a Bíblia traz sobre a palavra menina, ela está dizendo assim: imaturidade, inconstância, mimimis. Mas quando Jesus fala que aquele que não fizer como criança não vai herdar o reino, tem que fazer como criança, ser como criança. E às vezes pessoas são diante de Deus grandes meninos e tem muito pouco de criança. Na hora do louvor, você não tem nada de criança. Na hora da oração, você não tem nada de criança. Na hora que está em comunhão, não tem nada de criança. Quando é para agir com as coisas de Deus, você não tem a pureza de uma criança. E as coisas de Deus não se resolvem com a malícia mundana. As coisas de Deus, elas são feitas com o coração limpo, uma mente bem intencionada, e o maior intuito é querer glorificar o nome do Senhor. Então observe a diferença que tem entre Jesus falar de uma criança e Paulo criticar a imagem de um menino. Eu era menino, eu tinha coisa de menino, eu fazia com menino, escorria com menino, falava com menino, mas quando entendi que cresci, deixei as coisas de menino. Tem coisa que você tem que deixar aqui hoje. Tem coisa, obreiro, que de meninos e de menina que está em você, que você tem que deixar aqui hoje. Eu até aqui, rapidinho na minha sala, eu pude sublinhar, separar, anotar algumas coisas aqui. Menino versus criança. Maturidade é um processo que passamos em situações conflitantes. Você quer ser maduro? Quer amadurecer? Sabe como é que você amadurece? Rompendo situações conflitantes. Tem que romper. Menino não rompe situações conflitantes. Situações conflitantes geram experiências. Experiências geram sabedoria também. Tem experiência nisso aí. Então você vai agir com sabedoria. Ou não vai? Vai ou não vai, irmão? Se você tem experiência numa situação, você vai agir como? Com sabedoria. Então situações conflitantes geram em você experiência. Eu passei por um confronto, vivi uma vida conflitante, passei por um vento. Foi brincadeira não, rapaz. Foi brincadeira não. Coisa que eu passei porque eu mesmo plantei, eu tive atitude errada aqui, rapaz, entrei num vento terrível, mas aprendi, ou seja, gerou experiência. E as experiências que você tem agora te fará agir, você vai agir com sabedoria. Isso é deixar de ser menino. Um menino não quer o conflito, não quer o confronto, não quer ser
confrontado. Obreiros, menino, crente, menino, membro, menino, quando ele é confrontado numa igreja, ele já começa a mudar o coração, ele já começa a mudar o espírito, que era leve, que era puro, agora começa a mudar o coração, vai dando lugar para a raiz diabólica, a semente diabólica dentro de si, e essa semente, ela vai enraizando dentro da pessoa. Experiência, ela gera sabedoria. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa: menino não quer ter trabalho. Quer ter trabalho não. Menino não quer ter trabalho. Não, olhe para alguém aí, você está com medo, obreiro? Você é obreiro, você não é lata de sardinha não. Olha. Não quer ter trabalho não. Toda vez que você quer lançar uma responsabilidade no menino, ele quer pular fora, ele quer te enganar, ele tem joguinho de cintura, ele quer fingir que fez. Tem um obreiro na igreja assim. Fingiu que fez, fingiu que resolveu. Vem com uma historinha de última hora para fingir que está dentro, mas não está resolvendo. Vocês pensam que a Bíblia ela vai ficar aqui só como um livro bonitinho para vocês? Não, é a paulada. Menino não quer ter trabalho. E menino, quando vê os outros sendo galardoados, recompensados, o menino fica nervoso, aí quer chamar atenção. Aí o menino fica revoltado, o menino quer quebrar, o menino faz malcriação, o menino fica de bico. Aí o pai fala: não, ele está só querendo chamar atenção. Está chamando atenção. É porque ele está com alguma coisa lá dentro dele que não foi resolvida. Não fez, assume o título, não faz jus do título. Eu estou falando para o obreiro, tem um obreiro aqui ou não? Quer o título, recebe o título, não faz jus do título, ainda acha que todo mundo tem que ficar bajulando, igualando. Você honra uma irmã pelo café que preparou. Quem cabeçou? Irmã fulana. Quem teve dos lados? Irmão ciclano. E quem teve mais ainda para trás? Irmão Bertano. Mas eu falei: irmã, parabéns pela mesa que tu preparou. E a equipe que ajudou, Deus abençoe também. Não gostei não. Você viu? É isso aí agora. Obrigado, irmão, que fez a comida. Deus abençoe sua vida. E a equipe que ajudou, Deus abençoe vocês também. Muito obrigado. Parabéns, irmão, pelo seu tempero. Está vendo? Isso aí, ó. Nem almoçar eu vou. Vou embora, não vou comer essa comida não. Tem gente que pensa que o pastor é besta aqui, que eu não percebo as coisas. Vou comer não, bora. Um ensaio nem despede o pastor no notar que ficou almoçando. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui: obreiro e líder que não tem capacidade de sentar no meio dos humildes para comer um arroz não está apto no reino. Pega isso aí. Pega isso aí. Eu posso sair daqui com a Esther e minha família e todo domingo almoçar no favo de mel se eu quiser. Deus me deu condição. Mas eu como feliz o arrozinho com o piqui com o meu povo ali, a galinhada ali, estou comendo, estou elogiando, estou abraçando. O obreiro que não tem essa capacidade não está apto para exercer ministério. Segura, porque vai pancada hoje aqui. Chego mais tarde para não tomar um café, porque também não levo. É porque tu é pobre de espírito. Tu é pobre de espírito, tu é fraco. O diabo está rindo da sua cara e você está se iludindo. Você só tem uma gravata. Você não tem mais nada de uma gravata. Chego mais tarde porque eu não vou tomar café, porque eu não vou levar, e eu também não dou esse negócio de café, não é comigo? Pois é. O dia que o obreiro entender que está inserido no reino, e reino tem um monarca, que é o Deus, é a divindade sagrada. O dia que você entender que você está no reino, que você é servo, que você só bate continência, quer cuidar da tua vida, mandar na tua vida, fazer do teu jeito, é para fora do reino. Para fora do reino. No reino, a gente só abaixa a cabeça, tem coisas que a gente não entende muito, e tem coisas que a gente nem aceita muito. Mas não sou eu que mando aqui. Ele colocou cada membro nesse corpo como Ele quis. E quando eu me oponho a isso, mesmo com uma atitude interna, está do sentimento de alma, sentimento da minha alma, eu estou trazendo a memória daquele que contempla tudo que tem aqui dentro, a essência luciferana, porque foi assim que Deus se arrebentou com Lúcifer. Então vou tornar a dizer uma vez mais aqui, tem que deixar de ser menino. O menino não come o que quer. O menino quer comer o que quer, o menino quer fazer do jeito dele. Mas nós temos que entender que nós estamos em outro nível.
outro nível. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: está entendendo? Você quer que o pastor fale teu nome? É café da comunhão, é almoço da comunhão, é santa ceia da comunhão, é culto da comunhão. O dia que vocês verem o pastor João Caetano assim aqui dentro, pode procurar outro pastor para vocês, que eu estou fora, eu estou desviado e não estou sabendo. Ou Deus me come na chibata para me acordar de novo, ou então Deus me tira e põe outro. Isso no reino não pode acontecer, não deve acontecer. Amanhã você quer ensinar, vai querer ter moral para falar, você vai querer pegar um pequeno e ajudá-lo, que moral tu tem? Quantas vezes as pessoas chegaram aqui e falaram: sou pastor presidente? Sou por bondade de Deus, está fazendo isso aí? Estou. Qual é o problema? Ah, mas pastor presidente, qual é o problema, meu irmão? Sou servo, servir. O menino não quer ter trabalho. Diga para alguém que está do teu lado: o menino quer tudo fácil. Menino é assim, exatamente assim. Ele quer que alguém sempre faça para ele. É menino. Menino quer tudo fácil. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: menino faz birra. A gente observa que o inimigo, irmãos, ele está conseguindo pegar o coração das pessoas de tal maneira. O inimigo está conseguindo pegar o coração de algumas pessoas de tal maneira que até pela palavra, o profeta está ensinando o texto, está lendo a Bíblia, está exortando na palavra, está ensinando na Bíblia, e a pessoa, em vez de se permitir a cura, ela se permite a mais revolta ainda. Isso aí para mim, ó. Agora que eu não faço mesmo. Diante da palavra, eu não estou aqui usando o que eu escrevi, eu estou aqui usando a Bíblia. O profeta, o pastor está fazendo uso da palavra, e a pessoa, em vez de se permitir sentar, de ser curado, é mesmo, para mim, eu estou sendo curado, me cura, Jesus, o sangue de Deus tem poder, é mesmo, eu estou assim, meu Deus, tenha misericórdia na minha alma. Cadê aquele crente que eu era? Cadê aquele canela? Cadê o primeiro amor? O que está acontecendo comigo? Lá no céu a gente vai estar todo mundo junto. Está repreendido o capeta aqui dentro, está repreendido a natureza humana aqui dentro, está repreendido o menino aqui dentro. Mas as pessoas, elas ficam sentadas na igreja, em vez de permitir que a palavra cure, que a palavra restaure, que a palavra arranque a semente do inimigo, porque ela é a semente de Deus. Elas se permitem a voz do adversário mesmo diante da palavra. Nós estamos numa reunião de obreiros. Vocês querem que eu fique aqui de mimimi? O menino é ciumento. Olha para alguém que está ao teu lado e fala: menino é ciumento. E tem ciúme, hein? Tem obreiro ciumento. Ai, Deus me livre, pai. Tem obreiro ciumento, né? Tem obreiro ciúme de tudo. Tem obreiro que é ciumento com as novas amizades que o pastor faz. Tem obreiro que fica ciumento com as amizades que a pastora faz. Tem obreiro que ele é ciumento. Meu Deus do céu, se as coisas aconteceram e não precisou dele, ele fica invejado, ele fica com ciúme, ele fica com raiva, ele fica endemoniado, ele fica encapetado, ele fica infernizado. Eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, como ministro dessa casa, repreender todo espírito de cinismo. Reunião de obreiro, é manhã de cura. Espírito de hipocrisia, demagogia e cinismo cai por terra nesta manhã, ou eu não sou profeta dessa casa. Todo espírito cínico, tem algo remoendo dentro de mim, mas eu quero fazer carinha de anjo como se não tivesse, mas tem um demônio te engolindo por dentro. Cai por terra isso aqui hoje. Tu é salvo, tu é liberto, tu é de Jesus, tu é obreiro, tu é soldado. Tu não foi chamado para guerrear contra quem está no reino fazendo com você. Tu foi chamado para lutar contra a capeta. Cai por terra. Cinismo.
cai por terra. Espírito de ciúme, cinismo, egoísmo. Eu acredito muito no poder de uma palavra liberada. Deus me levantou para isso aqui. Eu libero a palavra e na autoridade do nome de Jesus, não é na autoridade de João Caetano, não. A autoridade do nome de Jesus. Todo espírito que está tentando criar força na semear em Cristo, espírito de birra, de ciúme, de egoísmo, espírito de cinismo, cai por terra nesta manhã. Eu declaro em nome de Jesus. Muito ruim você discernir esses espíritos em alguém que você tem um plano ministerial extraordinário. Deus te revelou o ministério da pessoa, você tem um plano ministerial para essa pessoa, Deus está te usando para lapidar, porque é assim que Deus usa líder. Deus nos usa para lapidar, para testar, para provar. Eu não sei o que será se Deus falar assim: prova esse irmão, mas prova ele, confronta ele, eu quero que você prova ela, prova ele. Eu não sei o que será. Que o obreiro deve ser provado, se for aprovado, sirva. Eu não sou provado por homem, é provado por homem sim. Deus levantou um para te testar, para te provar. Todos os grandes homens passaram por mãos de líderes e mestres e foram provados pelo fogo, para ver se tinha domínio próprio, se tinha temperança, se tinha controle das suas emoções, se era crente mesmo, se aguentava calado, se sabia escutar. Se Deus levantar o pastor para provar alguém aqui, porque está num plano ministerial ao pastoreio, eu não sei se passa. Porque está mais açougue do que padaria. Diga assim. Diga para essa pessoa: está mais açougue do que padaria? Qualquer dia eu trago um mistério dentro disso aqui para você, né? Açougue não, diga para ela. Padaria sim. Então Deus, ele repreende essas coisas de nós. O menino, ele é manhoso, o menino é egoísta. O menino muda de lado muito fácil. O obreiro, o menino muda de lado muito fácil. Está andando com o pastor 100 milhares de anos. Chega um canela de fogo diferente aqui na igreja. Um mistério novo. Sorrindo mais do que o pastor João Caetano. Abraçando mais que o pastor João Caetano. Ouvindo mais do que eu ouço. Dando uma de bom samaritano. Daqui a pouco tem um grupinho. Eu fico vendo o nível da meninice. Então o menino, ele deixa se levar muito fácil. Muda de lado muito fácil. Deixa virar a cabeça muito fácil. O menino é levado por uma bala, né? Isso é muita coisa para pagar um menino, não. Você quer entender o nível que você está? Observa o nível do que te compram. Com que te compram? Tem gente que compraram com 20 reais. Tem gente que muda de igreja porque o pastor do outro ali fez uma proposta: vem cá que tu vai reger o ciclo de oração para mim. Aí sai de um lugar onde está aprendendo, crescendo e tudo, e vai para um lugar onde te espera um berço, onde você vai ser criado de forma prematura. Fazer o quê? Parece que as coisas estão acabando. Parece que esses princípios, parece que esse tipo de postura está acabando. O que você está fazendo lá no João Caetano? Vem para cá que você vai liderar jovem para mim aqui. Tenho aqui 50 já para você tomar conta. Rapaz, tu canta desse jeito e não está naquele ministério de louvor? Aqui eu te ponho, você é o primeiro aqui, vem para cá. Aí você vai, com 3 meses começa a ter problema. Aí tu não tem humildade para voltar, pedir perdão e vir para sua casa, e daí você já pula para outro lugar e já vai, e daqui a pouco você está perdido aí atrás de proposta. É igual o tempo de política. Estou deixando a política chegar para me rebocar essa casa aqui, pastor. Trocar meu voto em cimento e areia. Aí depois fica aí, ó. Então o menino, ele muda de lado por coisas muito fáceis.
Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela: menino ou criança? Está puro aí dentro? Como é que está? Muda de lado muito fácil. E o menino se engana por qualquer coisa, porque o menino tem um poder de percepção muito raso. Eu fico observando obreiros, meu Deus do céu, cara. Ali do altar eu sento, eu estou observando, eu corro o olho assim, o pastor está cansado, não está vendo nada não. Eu fico vendo assim, meu Deus, é laço. É laço. É sepultura purinho. E o obreiro ensinado por mim, que passa por treinamento, escuta tudo. Vai ser besta assim no inferno. Impossível, não tem percepção, não tem, sabe? Eu declaro uma dose de simancol. Simancol, presta atenção, cuidado. Outra coisa que eu vou falar, eu vou deixar bem claro aqui, porque eu não vou mobilizar nada não. Não vou dormir com a minha cabeça como não durmo. Jesus vai mandando gente nova para a igreja. Aí tem algum sugador no semear. Tem um sugador aqui dentro. Cola. Daqui a pouco está pedindo, daqui a pouco está pedindo emprestado, daqui a pouco está querendo tomar, daqui a pouco... Cuidado. Principalmente quem está aqui novinho. Aqui não é o céu não. Tem gente aqui no meio dos obreiros que está aprendendo muito, está crescendo, mas tem um obreiro aqui que nunca vai aprender nada. Então quem está chegando novo aqui, toma muito cuidado, porque nem todo mundo aqui é anjo. Falei. Aí contigo agora. Eu estou lutando na direção do Espírito Santo para padronizar. Vai fazer o quê? Tem gente que não abre a cabeça, que não quer mudar, ele vai continuar com a miséria, com a desgraça, com a derrota aqui, e toda vez que ele vê uma oportunidade, ele vai colar, ele vai tentar, ele vai... É o jeito. É o jeito. E fazer o quê? Alertar, é o que eu estou fazendo. Então o menino, ele deixa se levar por qualquer coisa, e o menino também é possuído por chocarrice. É muito ruim estar diante de um obreiro, perto de um obreiro, que tudo para ele é motivo de uma piada. Mas que obreirozinho palhaço. Tudo é piada, tudo é motivo para fazer uma farra, é rir, a galera. Que é isso, irmão? Contou só um negócio aqui, calma. A Bíblia ela vai condenar o obreiro. O obreiro ele não pode agir com chocarrice. Chocarrice é tudo graça, tudo é palhaçada, tudo é motivo de piada, tudo é motivo, peraí, então um obreiro. O menino não sabe separar entre paixão e amor. Eu estou encerrando. O menino não sabe separar paixão de amor. Apaixona pela igreja, mas não ama a igreja. Apaixona na família pastoral, mas não ama a família pastoral. Apaixona no ministério. Estou apaixonado nesse ministério, mas não ama. E a maior prova que não ama é quando as coisas vêm como confronto, conflito, e a chapa esquenta e o pastor precisa de uma ajuda, que a igreja não pode parar. Irmão, a igreja era boa, eu cheguei aqui, né, irmão, tinha uma visão, né, a visão mudou, não mudou não, porque você é menino, você se apaixona fácil, o amor, ele é diferente. O amor não folga com injustiça, o amor folga com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que negócio que ama o ministério, ama seu pastor presidente, ama seu pastor da congregação, ama seu líder, só enquanto está orando, profetizando, declarando, ministrando sobre a tua vida. A hora que precisa de uma ajuda, que precisa de um socorro, que a obra de Deus tem um projeto novo e a gente vai avançar, que amor é esse? Tem tudo isso no meio dos obreiros. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem obreiro aqui ainda ou já virou todo mundo? O menino quer tudo fora do tempo. O menino quer tudo de forma prematura. O menino com 9 anos ele quer namorar. Ele deve namorar? O menino com 10 anos quer dirigir o carro do pai. Pode sair por aí nas rodovias? Não. Então tem meninos e meninas que veem as coisas que é fora do tempo. Existe um processo. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: sempre existirá um processo para todo tipo de crescimento
Sempre haverá um processo. E é doloroso, hein? O menino é maduro só em alguns aspectos. O menino tem maturidade de um lado, tem um obreiro que ele é maduro de um lado e é imaturo do outro. É o famoso bolo que foi assado de um lado só, registrado em Oséias 7:8. Bolo assado de um lado só, o bolo não foi virado. E bolo que não é virado, ele é assado de um lado só. Depois você lê lá Oséias 7:8. Tem gente que assa de um lado só e quando é virado para assar dos dois lados, não aguenta, aí vaza. Aí arrebenta a corda. O menino, ele é maduro só em alguns aspectos. Ele é o famoso bolo de Oséias 7:8. Bolo que não foi virado. Efraim, tu é um bolo que não foi virado, hein? Ou seja, se amadureceu de um lado, não amadureceu do outro. E não se permite amadurecer desse lado aqui, ó. É o bolo como o bolo de Efraim, que não foi virado. E o texto está dizendo ali, o significado do texto é isso aí. É crescer muito de um lado. É ter maturidade de um lado só. É ser adulto de um lado e ser menino de outro. Então, menino, ele é maduro apenas em alguns aspectos. É o bolo de Oséias que faltou ser virado. Deus exigindo de Efraim e de Israel, né? Maturidade em outros âmbitos. Está lá em Oséias 7:8. Depois você lê e medita. É necessário entender que a admiração ela é muito extraordinária, e tudo que eu admiro eu acabo atraindo para a minha vida, tá? Tudo que eu admiro. Eu admiro o ministério do pastor João Caetano, eu admiro o ministério da pastora Flávia, eu admiro pra caramba, e eu quero isso aí para a minha vida também, amém. Qual pecado é nisso? Nenhum. Mas você tem que ter consciência que você vai precisar ter estrutura para aguentar determinados processos. E outra coisa, tem um processo que vai te conduzir ao nível que você quer chegar, e você vai ter que ter resiliência, maturidade, estrutura emocional para chegar lá. E aí virá novos tipos de informações para você manter o lugar que você chegou. Então, o importante não é só chegar, não. Não se prepare só para chegar onde tu quer. Se prepare para manter o domínio do ambiente, o controle da situação, obreiro. Dirigir uma igreja, eu posso levantar mais 10 aqui para dirigir. Na frente do departamento, eu posso fazer uma troca aqui, colocar um, colocar outro. Eu posso colocar pessoas para pregar domingo no meu lugar aqui, se eu quiser. Mas eu tenho que perceber o tempo para tudo. Porque o difícil não é chegar. É ter estrutura para suportar e aguentar o território que Deus te deu, o ambiente que Deus confiou, as vidas que tu tem que cuidar. Cheguei! Parabéns! Agora, aguenta, porque não tem volta mais. Essa é a proposta do ministério. Tá? Essa é a proposta do ministério estabelecido por Cristo. Ele vai te dar graça para chegar. Mas muito mais graça você vai precisar para manter organizado, manter a estrutura. É difícil uma porta abrir não, gente. Só bater que ela abre, tá? Difícil é manter essa porta aberta, hein, obreiro? Tá? Se tornar um pregador, fácil. Se tornar um pastor, fácil. Se tornar o quê? Um missionário, fácil. Talvez você quer sair daqui amanhã até abrir um ministério, fácil. Muito fácil. Mas depois disso que nós vamos ver se tem Deus ou se não tem. Porque é isso, manter não é brincadeira. Eu falo com boca cheia o que eu daria para ter hoje o pastor João Alto sentado naquela cadeira me mandando. Ô João Caetano, vai, vem, prega hoje não, nem amanhã, nem mês que vem você prega. Fica assim, senhor.
É muito bom ser mandado. Não tenha frissura, anseio para querer sair debaixo da mão de uma liderança. Tu não imagina o que é o outro lado. Cuidado. Você pode estar correndo desenfreadamente para colocar tua família em risco, seu casamento em risco, e muitas áreas da sua vida em risco. Porque ministério não é brincadeira. Tem que ter graça no ministério, trazer a família, conduzir os filhos, conduzir a mulher, trazer a casa, envolver todo mundo. Isso só Deus dá. Você não aprende lendo, escrevendo numa sala. Isso só Deus pode dar. Se Deus chama para isso, Ele vai dar. Se Deus não chama, não corra desenfreadamente para querer ter algo só porque tu admirou e apaixonou, porque tu pode estar colocando tua família, teus filhos. Eu conheço muitos filhos de pastores nas drogas. Eu conheço pastores que chegaram no ministério, mas o casamento e a família perdeu. Porque nada pode acontecer sem raízes, sabe, irmãos? Raiz, estrutura, orientação, mentoria. Uricalamanás. Mentoria. Tá? Porque senão você acaba de forma prematura. Cheguei, tudo que eu queria, cheguei. Agora aguenta. Aí vem problema com os filhos, vem problema com mulher, vem problema com parente, vem problema. Não estou dizendo que não haja, eu tenho até hoje. Eles vão vir, eles virão. Mas estrutura, jogo de cintura espiritual para você articular com tudo, conduzir tudo. Isso aí só Deus dá para um líder, para um obreiro. Eu dou o microfone, pode dar aula, eu faço aqui o que eu dou mais espaço, mas por trás dos bastidores, você tem que ser muito mais do que aquele momento que tu falou aqui. E só Deus concede isso. Só Deus concede isso. Tá? Só Deus concede isso. Pastor, o que o senhor fez para chegar até aqui? Eu estudei, eu li, eu busquei, eu tive líder, eu fui confrontado, eu passei uma pressão terrível, mas Deus colocou algo aqui dentro, que tem hora que até eu fico doido com isso aqui dentro, porque tem dia que os livros não vão falar com você, vai ter dia que o que você aprende, você põe a perder. Você tem que ter algo aqui dentro, que vem do alto. É uma virtude especial, é um negócio que Deus põe, e não queira você que eu te explique muito sobre isso não. Parece que Deus muda nosso chip. No meio de tanto Ele escolhe, separa, empurra, dá pesada, põe você ali, e vai te entregando condição para fazer, e você vai tendo uma graça para multiplicar, para crescer, para manter. Até embaixo no pó caído, essa graça te levanta de novo. Estou te falando para você. É igual crescer igreja. Crescer campo. Eu não tenho aquela frissura de querer ver a DCM em Cristo com 100, 200, 300, 400 igrejas, não. Eu quero que aconteça. E vai até acontecer. Mas vai acontecer. Eu tenho tempo para isso. Eu tenho muito tempo para isso ainda. Muito tempo para isso acontecer. Graças a Deus por isso. Eu uso como se eu não tivesse tempo, mas eu tenho consciência que eu tenho tempo para isso. Mas eu estou cuidando das bases. As bases, porque não é brincadeira. E Deus também está me preparando para isso. Eu nunca tive 80 igrejas. Eu nunca tive 100 igrejas. Pastor, mas o senhor já tem capacidade. Não, irmão, Deus sabe se eu tenho. E a hora que Ele sentir que é o momento, Ele derrama, faz, põe para acontecer, vem tudo na mão, e ninguém segura Deus não. Só cabe a mim permanecer aqui falando, pregando a minha postura, cumprindo o meu papel. Se eu continuar cumprindo o meu papel, vai dar certo. Então, obreiro, tome cuidado com a sua vida, com o seu ministério, com a sua família, com o seu jeito de ser. Você tem autoridade, entendeu? Você tem a virtude do Espírito Santo. E não deixa de fazer não. Para você que é obreiro, acabou esse negócio aqui, ó. Acabou, irmão. Acabou. Não tem como olhar para trás mais. Não tem como voltar.
Acabou. Eu estou sentenciado, meu irmão. É do ministério para o céu, do ministério para o cemitério. Não tem essa. Agora, vocês nunca vão ver o pastor João Caetano fazendo sem prazer de fazer. Vou sempre oferecer meu melhor, cantando, pregando, contribuindo, ouvindo, mentoreando, sempre ofereço o meu melhor. Até para aqueles que precisam crescer. O meu confronto vai ser num nível de excelência para você que quer crescer. Reunião de obreiros. Menino ou criança? Melhor ser criança, né? Pureza, coração puro, glória a Deus, a mente muito conectada com a mente de Cristo. E as coisas do mundo não funcionam aqui dentro. A carne não funciona aqui dentro. Igreja não cresce com estratégia carnaz mundana. Igreja cresce pela força do Espírito Santo. Pega isso aí, igreja cresce, a obra flui, seu departamento, você é líder que é de jovem, de criança, igreja, congregações, igreja cresce com a força e a ajuda do Espírito Santo. Você vai cumprindo seu papel. Você tem que pregar, você tem que ensinar, não bajule, não tenha membros de estimação, como filho. Eu não tenho filho de estimação, meus filhos são todos iguais, tá? Não tenho filho favoritinho, são todos iguais. Igreja é assim. Ô pastor, qual o pastor que o senhor tem aqui que o senhor... Não, meus pastores são tudo iguais. Para mim eu tenho uma visão só acerca de todos. Todos especiais, todos muito importantes, todos como um membro que eu entendo que faz parte do corpo e foram colocados para cumprir uma missão. Isso é ter maturidade. Não queira ser você liderado por líder imaturo, menino, e nem por alguém que está lidando com você por aquilo que você tem. Nunca vou lidar com um pastor aqui que está com 100 membros, diferente daquele que está cuidando de 10. Isso é injustiça. E nunca vou lidar com um membro aqui, nem por ter muito, nem por ter pouco. Todos têm acesso ao pastor. Esse dia eu estava atendendo o irmão ali, foi você, né, Marco? Eu falei, pega meu WhatsApp, pastor, o seu meu, cara, pega meu telefone. Ele ficou admirado, não sei o que ele pensou, porque eu não li os pensamentos dele. Pega meu WhatsApp, cara, fala comigo. Qual é o problema? Qual é o problema? Não vem falar que o pastor tem os seus, não tem nada. Naturalmente a gente dá mais atenção. Aquele que passa no JC deixa uma coca para mim. Ué, eu também não sou trouxa. Ué, eu sou besta? Ô pastor, vem aqui trazer isso para você, eu fico tão feliz, irmão. É igual o dia do meu aniversário, eu gosto de ganhar. Ué, claro, né? Agora aquele membro que não está nem para você, te despreza, não respeita a sua autoridade, só lembra de você para pedir oração, quando está ruim. Agora tem aquele que passa, deixa uma coca, leva um lanche, você liga, pede um favor, na hora, pô, vai ali, cara, presta um negócio para você. Tem pessoas que são assim. É claro que você também, pô, não é injusto, né? Então, agora não temos favoritos. Pegou ou não, irmão? Então, meu irmão, é isso aí. Abra o teu olho lá na igreja, nos seus departamentos, e faça para Jesus, faça com alegria, cuide daqueles que Deus tem te dado. A maior prova de cuidado e amor não é bajulação, é firmeza nas decisões. Não humilhe ninguém, não precisa maltratar ninguém, mas seja firme nas suas colocações. Trate sempre as suas ovelhas como você deveria tratar os seus filhos, para colocá-los num caminho bem sucedido. Tem hora que tem que falar não, tem hora que tem que falar sim, tem hora que fala que não pode, não vou mandar fulano resolver para mim. É assim que se conduz uma igreja, entendeu? Porque ovelhas crescem quando você começa a dizer não para elas, e você vai entender os que são de Deus para você, com essa ferramenta poderosa chamada não. O não é a peneira, o não é a peneira. Pastor que fala sim, 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 não, assim é lá na política, lá é assim. Pastor não, o líder não. Então você vai observar os que te amam, os que são seus filhos, o que são os seus obreiros, quando você disser não. Ah, pastor, pô, não, irmão, dessa vez você não pode não, você fica.
Às vezes alguns irmãos me ligam aí, pastor, pode ir em tal lugar? Pode. Pastor, pode pregar? Pode. Pastor, pode cantar? Pode. Pastor, posso ir em tal lugar? Pode. Mas a hora que eu disser não também, aí eu quero ver. Não, irmão, você não vai não. Por quê? Porque você não vai. Mas por quê, pastor? Porque você não vai, pronto. E aí, pastor tem os porquês dele. Estou errado ou estou certo? Você não vai me seguir só porque eu estou dando um monte de sim para você. E se você for embora porque eu te dei um não, você foi tarde. Sim ou não, gente? Por que o senhor está falando assim, pastor? Eu estou falando porque eu estou falando para obreiros. Eu estou falando para soldados. Eu estou falando para pessoas que foram levantadas para algo diferente da parte de Deus. Eu sei o que vocês têm, o que vocês são, o que vocês vieram para fazer. Então mantenha a cabeça erguida e faça, porque haverá recompensa de Deus em nome de Jesus. Você pode dizer amém?